acho que é importante a gente começar dizendo que o momento do Brasil é diferente de alguns outros países. Enquanto em lugares como os Estados Unidos, por exemplo, a gente vê uma certa pressão das empresas para recuarem iniciativas de diversidade e inclusão, né? O relatório mostra que aqui, 2025, virou um ano de amadurecimento, né? A diversidade saiu um pouco do lugar de boa intenção e ela vem entrando, sim, nas agendas de gestão de pessoas, de cultura, de ESG, com cada vez mais peso. Não é só a reputação, é uma estratégia de negócio, né? E aí vem a parte que interessa para quem está no dia a dia de RH, né? O debate fica mais técnico, mais orientado a dado, né? A empresa, ela não fala só, ai, gente, nós somos diversos aqui na organização. Ela começa a ter a importância, ela começa a ter uma visão com base em meta, com base em indicadores, né? Ela tem que contar com uma plataforma que traga isso de uma forma estruturada para ela, né? Porque muitas empresas têm pressão de investimento, tem pressão de pessoa colaboradora, pressão de time. Então, esse conteúdo todo puxa o tema para um nível mais sério e, ainda bem, mais estruturado. Se a gente olhar para os números, esse é um gráfico que está lá no relatório também, é o total de vagas afirmativas publicadas num período de um ano, né? A gente tem ainda um número bem pequeno. Vocês estão vendo os números que a gente está exibindo na tela ali? 2 e pouquinho, 201, 213. Esse é o total de vagas afirmativas num período de 12 meses. Esse número ainda é maior, gente, do que nos anos anteriores, nas nossas medições anteriores, né? Então, a gente está caminhando para um cenário cada vez mais positivo. De um lado, né, as vagas afirmativas, elas cresceram, ok, né? Então, a gente tem, ela saiu de 2,17 para 2,60 das oportunidades nesse período de um ano, como eu falei, um aumento aí de cerca de 20%, ainda partindo dessa base pequena, né, de percentual. Então, tem avanço, mas tem muita oportunidade para escalar. Então, fica, inclusive, essa reflexão para quem é do RH, quem é de gestão, para ajudar a gente a impulsionar isso cada vez mais, né? Aí eu vou trazer alguns outros recortes, Tati, pessoal. Por exemplo, aqui é contratação com diversidade de raça barra cor. O que os dados mostram hoje? Em raça, a gente vê que as pessoas negras representam algo em torno de 41% a 42% das contratações nesse período. Isso é muito relevante. É um patamar alto. É um patamar que, por mais que a gente tenha uma quedinha ali em dezembro, por exemplo, que também foi sazonal, sempre dezembro, janeiro, novembro, tem queda nas contratações em geral, né? É um patamar alto, um patamar estável, mostra que a representatividade foi preservada mesmo em meses de desaceleração. Por outro lado, o relatório chama a atenção que esse percentual parou de subir, ao contrário das vagas afirmativas, tem um leve sinal de estagnação e grande parte dessas contratações está concentrado em funções operacionais e funções de entrada, não necessariamente em cargos de liderança ou em cargos que têm uma melhor remuneração, né? Então, também fica esse outro insight quando a gente olha para esse tipo de recorte. Contratações, com diversidade de identidade de gênero menor ainda, a gente tem um percentual de, eu vou para os dados aqui, 0,8, 0,9, se vocês forem olhar ali, ele oscila muito desse período. Foram vagas com diversidade de identidade de gênero, né? Então, pessoas trans, travestis e não binárias entraram nesse recorte de 0,8, 0,9. É um número pequeno, gente, mas a gente já consegue perceber que ele se mantém estável comparado aos outros anos e, pelo menos, ele não caiu, mesmo em momentos de retração de contratações, né? Dentro da história de exclusão desse grupo, já é um avanço, indica que ações afirmativas estão sendo feitas, começa a virar política na organização, uma política mais contínua, né, numa esteira, e não só uma campanha pontual das empresas, né? Então, se for resumir o quadro, Tati, temos avanços reais, especialmente em vagas afirmativas, na presença da diversidade racial,
e na entrada de temas de identidade de gênero e na agenda estratégica. Tem uma última questão que eu quero explorar, gente, rapidinho. Antes da gente avançar sobre isso, que é uma barreira de muito impacto, que são barreiras estruturais também. O relatório fala claramente em desigualdade racial, de gênero e de identidade de gênero, que ainda limitam acesso e mobilidade nas empresas, concentração de oportunidades em regiões metropolitanas, o que deixa muita gente boa de fora por conta da geografia, né, quem não está nos grandes centros, e uma dificuldade muito grande de transformar essa base de contratação em equidade de fato. Não é só entrar, não é só a pessoa entrar na organização, é ficar, se desenvolver, assumir uma outra posição, trilhar realmente uma jornada dentro da organização, né?